E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para cuidar da saúde dos nossos funcionários, contamos sempre com o trabalho da Unimed. É segurança que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim, cuidar de você, esse é o plano. Nossa saudação a todos. Começa mais uma edição do painel aqui na TV Erechim. Esperamos que todos tenham tido uma feliz Páscoa e que, enfim, a gente possa tocar a vida daqui para frente com todos os desafios que se apresentam em diferentes circunstâncias a cada um de nós. Nós continuamos falando sobre política, porque afinal de contas, este é um ano de eleições municipais, de eleições estaduais, a deputado estadual, ao governo do estado, a deputado federal, também ao Senado e à presidência da República. Então é um ano muito importante para quem pensa no país. Esperamos que a maioria não pensem exatamente no seu candidato, mas que a maioria pense no país, o que é um tanto quanto difícil de se conseguir isso. Enfim, nós estamos aqui em nome da Unimed Erechim, Unimed cuidar de você, esse é o plano, e também de Sicredi. Traga a sua poupança para Sicredi e veja como é mais negócio poupar aqui. Sicredi, gente que coopera, cresce. Então vamos dar prosseguimento ao nosso roteiro aí de entrevistas que a gente vem fazendo já há alguns dias. De vez em quando a gente quebra e fala de um outro assunto, mas por enquanto a legislação nos permitir, nós vamos dar uma prioridade para quem se apresenta neste momento ainda, e é preciso deixar bem claro, como pré-candidato a um determinado cargo. Este é o caso do Dr. Jackson Arpini, que é pré-candidato a deputado federal pelo PSDB. Me permitem tratá-lo como Jackson, e agradeço a sua participação aqui e vamos conversar. Seja muito bem-vindo aqui. Boa noite aos telespectadores da TV Erechim, em especial do programa Painel. Uma saudação especial ao meu amigo de longa data hoje, já agradeço pelo convite e também parabenizo pela iniciativa. Nós estamos diante de um ano decisivo, o amigo colocou com propriedade, um ano de eleições, e nós temos que, obviamente, trabalhar esse tema, porque este tema, eleições de deputado estadual, federal, governador, senador e presidente da República, tem uma interlocução muito próxima com toda a sociedade, nós vivemos em sociedade, então é um assunto que nós temos que discutir, nós temos que debater, nós temos que apresentar as nossas propostas na condição de pré-candidato a deputado federal pela social-democracia, para que o eleitor, para que a população possa, em cima dessas propostas, tomar a melhor decisão ou a decisão mais assertiva para que a nossa região, no meu entendimento, tenha uma representação federal. Bom, Jackson, eu estou no meio jornalístico há muitos anos, né, e também já emendo que há muitos anos ouço falar no seu nome como um possível candidato a um determinado cargo, enfim, né, desde vereador a prefeito, a vice-prefeito, enfim. E agora o seu nome realmente surge com mais força, assim, ou com uma determinação, ao menos até agora, como um pré-candidato pelo PSDB.
O que é que mudou? Hoje, há muito tempo, como o amigo colocou como propriedade, há muito tempo as pessoas estavam comentando com a possibilidade de uma candidatura de Jackson Arpini a um cargo eletivo. A minha formação é técnica. Quem tem formação técnica tem dificuldade, muitas vezes, de adentrar no meio político, porque o meio político tem suas peculiaridades e as suas particularidades. Então, nós tomamos o cuidado de fazer um período de escuta, um período de reflexão. E esse período de reflexão oportunizou esta mudança. Nós ouvimos as lideranças a nível do município de Erechim, e aqui eu falo dos correligionários, das pessoas ligadas ao PSDB. Nós tomamos o cuidado de avançar essa escuta com a região, então nós visitamos a região e ouvimos muitas pessoas. Nós ouvimos muitas lideranças do meio empresarial, comercial, industrial, enfim, nós buscamos um denominador comum e finalizamos esta escuta com o governo do Estado, tendo em vista que estamos no partido do governador, por essa razão, então, fomos até o governo do Estado e finalizamos este período de contextualização, de reflexão com o governador, com o chefe da Casa Civil e com o presidente do partido. Mas o que mais colaborou por esta decisão de participar do mundo político ou adentrar no mundo político foi o curto período de tempo que eu estive à frente do Hospital Santa Terezinha de Erechim. Eu nunca tinha vivenciado esta experiência, eu atuei muito tempo na área da saúde, mas nunca tinha atuado num ambiente hospitalar hoje. E eu percebi, 8 meses, aqui agradeço o convite do prefeito Paulo Alfredo Polis por estar à frente desta instituição, desta relevância, desta importância, eu verifiquei o quanto o nosso hospital necessita de recursos extras ou de recursos extraordinários. E nós sabemos que esses recursos estão na capital federal, estão na União. Então, talvez esta escuta, com toda a questão local, regional e estadual associada a este período que eu estive à frente do hospital, tenha sido decisivo para mim colocar o meu nome à disposição ou à apreciação da comunidade por essa importância. Nós precisamos como instituição de saúde, e não é apenas a saúde, nós precisamos ter um olhar diferenciado. E este olhar diferenciado, pela pouca experiência que eu tive, nós vamos encontrar tendo um representante federal que vai fazer com que a Casa de Saúde tenha um avanço muito expressivo, muito significativo, porque nós sabemos que é uma casa antiga, que precisa de melhorias na estrutura física, que precisa de melhorias nos equipamentos, que precisaria contratualizar mais serviços e neste contexto, nesta radiografia, tem uma importância muito grande uma representação federal. É óbvio que eu deduzo então que a saúde, enfim, vai ser o seu carro-chefe. A sua bandeira mais importante. Com certeza, até pela minha atuação há muitos anos à frente da saúde, mas não somente a área da saúde, porque nós temos que de forma acadêmica, ver qual é o papel de um deputado federal. Há muita, digamos assim, confusão por parte da população, até mesmo dos eleitores, qual o papel de um deputado federal. O papel do deputado federal é de legislar e de fiscalizar. Legislar diz respeito a propor leis, alterar leis, revogar leis, fiscalizar os atos do governo, do Poder Executivo, dos ministérios. Então, tem atribuições legais de um parlamentar. Entre elas é a questão da aprovação ou apreciação do orçamento anual da União. E neste momento da apreciação do orçamento anual, existe a questão vinculada às emendas orçamentárias, que estão inseridas no orçamento. Então, quando se fala em parlamentar federal, se fala muito na questão das emendas parlamentares. Mas o exercício da função de um parlamentar federal não é somente alocar emendas parlamentares. Ele é um cargo eletivo, que tem uma função de responsabilidade muito grande com relação aos assuntos de nível nacional e que tem relação com toda a sociedade. Da mesma forma, um deputado estadual tem um trabalho a ser feito no âmbito do Estado do Rio Grande do Sul. Então, nós temos que levar estas prerrogativas a Brasília, ou seja, fazer as defesas da nossa região, mas também não podemos perder de vista que um parlamentar tem uma função legal a ser exercida. E aqui nós entramos na questão tributária, na questão do orçamento, na questão de inúmeras demandas
que são demandas atreladas ou que têm uma interface com toda a sociedade. O ex-prefeito Eloy João Zanella, há muitos anos, ele me disse que de todas as intercorrências importantes, né, de todas as atribuições importantes que são que devem ser exercidas, que são de responsabilidade de um deputado federal, né, além daquele negócio do orgulho, nós temos um deputado federal, se eu precisar de alguém, de um apoio, de alguma coisa, de uma referência, eu tenho. Mas ele me dizia que, olha, mas o principal é o seguinte, na hora de fatiar o bolo orçamentário, que alguém, eu sou da região do Alto Uruguai, do Rio Grande do Sul, e eu também preciso de uma parte desse bolo aí, né? Se a gente não tem uma voz lá ativa, que fale especificamente da região, né? De repente um outro pode pensar, vai deixar alguma coisa amanhã ou depois aqui, enfim, como alguns já deixaram, vários, né? Mas ele sempre me dizia isso e ficou isso na minha cabeça. Hoje, do ponto de vista regional, um representante da região, esta, na realidade, é a missão principal de um deputado federal do ponto de vista de região. Claro que ele foi... Que fisicamente existe alguém ligado a nós. Exatamente. Nós temos que pensar o seguinte, nós temos que pensar que as regras estão postas. E uma das regras diz respeito às emendas parlamentares. Um parlamentar tem à sua disposição em torno de 16 milhões de reais por ano. Tá? Se nós fizermos aqui um cálculo matemático, 16 vezes 2, 32, vezes 4, 64 milhões no mandato. Se nós pegarmos que a nossa região não elege parlamentares a nível federal há 4 mandatos, 64 vezes 4, nós estamos falando aqui em 300 milhões de reais que a região deixou de aportar nas inúmeras demandas. Saúde, educação, infraestrutura, turismo e assim por diante. Só que nós temos que pensar que, na palavra que o amigo utilizou, no rateio, nós temos as emendas da bancada gaúcha, que são em torno de 260 milhões de reais, que são divididos entre os parlamentares. Nós temos as emendas de relatoria, nós temos as emendas guarda-chuva e nós temos a aproximação do parlamentar com os ministérios e com o Poder Executivo. Não resta dúvida nenhuma que os recursos mais expressivos e mais volumosos estão na capital federal, até pela questão do pacto federativo, do pacto tributário, que é uma questão que tem que ser revista. Todos contribuem com impostos, a grande maioria fica a nível federal, em torno de 68%, 24% com os municípios, com os estados e 18% com os municípios. É uma questão que tem que ser revista, é uma ampla discussão. Nós pagamos impostos e esse recurso vai para Brasília. Eu já tive oportunidade de ter encontro com 8 ou 9 ministros de Estado. Talvez, e aqui não é pretensão, talvez eu seja aqui da região a única pessoa que, não detendo um cargo eletivo, tenha mantido 8 ou 9 ou 10 reuniões com ministros de Estado para tratar assuntos da nossa região. Assuntos desde questão das UPAs, curso de medicina, recursos para a construção de UBS, a questão da Transbrasiliana, então vários assuntos. Então nós temos clareza que para se chegar a um ministro há a necessidade da intermediação de um parlamentar federal. Não se chega até o ministro sem a intermediação. Então nós temos a possibilidade, a partir da eleição de um representante federal, nós temos a possibilidade de aproximar distâncias, de abrir portas junto aos poderes decisivos. E aqui nós falamos da União e dos estados, aonde estão os recursos. Então isso é extremamente importante para a nossa região. Regiões muito menores do que a nossa acreditaram, apostaram em parlamentares, hoje tem parlamentares eleitos e tem uma facilidade muito maior do que a nossa em aportar recursos, tanto por emendas parlamentares como por projetos apresentados nos órgãos ministeriais. Então nós estamos perdendo, na minha concepção, oportunidades. O resultado das urnas é reflexo hoje das nossas escolhas e nós culturalmente estamos escolhendo, e é uma questão assim que nós
podemos voltar um pouco no tempo, nós estamos escolhendo parlamentares de outras regiões. Então esse é um assunto que nós temos que debater, fazer aí uma reflexão, o que está acontecendo com a nossa região, que a cada eleição acaba votando em parlamentares de fora. E nós vamos a um exemplo prático. Se nós pegarmos aqui um parlamentar que tenha proximidade com a nossa região, ele pode ter colocado num mandato, e aqui eu falo do parlamentar que mais colocou recursos num mandato recentemente, ele pode ter colocado em torno de 3 milhões, 4 milhões num mandato. Nós estamos falando em 64 milhões. Claro que nós temos que aplaudir, nós temos que reconhecer a pessoa que fez esta alocação deste recurso, porque muito auxiliou nas nossas demandas. Só que nós deixamos de arrecadar 60 milhões de reais. Então nós temos que fazer essa avaliação, essa reflexão, o que está fazendo com que a nossa região tenha esta cultura de voltar aí representantes de fora. Até porque a eleição de um parlamentar hoje, as pessoas me cobram muito isso, a eleição de um parlamentar federal não é uma utopia. Aqui nós vamos entrar no campo matemático. A nossa região, ela tem 184 mil eleitores. A nossa região tem 184 mil eleitores. Isso num cálculo simples, nós poderíamos afirmar que nós poderíamos eleger 2 deputados federais e nós já tivemos mandatos com 2 deputados federais. Porém, o que acontece? Só na última eleição, dos 31 parlamentares eleitos, eles fizeram aqui no nosso território, falando no âmbito da AMAL, 32 municípios, eles fizeram 51 mil votos. Então, corrobora com a tese de que a nossa população, os nossos eleitores, têm, ao longo dos anos, votado em parlamentares de fora. Eu não diria, sendo um pouco mais duro, eu acho que nós não estamos exatamente elegendo deputados de fora. Eu acho que nós estamos atestando a nossa ignorância de pretensões, a nossa ignorância quanto à nossa força. Nós estamos desperdiçando esses votos, respeitosamente a todos os parlamentares que fizeram votos, respeitando a todos. Mas a nossa região é a nossa região. Se nós não concentrarmos aquilo que vai dar um mandato eletivo para alguém que possa não deixar 3 milhões, 4 milhões, 5 milhões, 6 milhões, 1 milhão, mas dividir, digamos, 60 e poucos aí. Que 64 milhões. Né? Ou em 4 anos, 300 milhões. Puxa, acho que está faltando um pouco de massa, né? Assim, para a gente começar a pensar realmente. Eu acho que nós somos altamente responsáveis pelo nosso sucesso e somos altamente responsáveis pelo nosso fracasso. Na medida em que a gente vai, entendeu? Bota um pouquinho de voto aqui, um pouquinho de voto ali, um pouquinho de voto lá, não se sabe o que tem no meio dessas histórias todas aí, né? Mas, puxa vida, 180 mil votos, tira aí os brancos, nulos, enfim, mas sobraria aí uns 140 mil votos, tranquilamente. Hoje, colaborando com a tua reflexão, eu acho que é uma questão de pertencimento. Nós estamos perdendo oportunidades porque não temos essa clareza que pertencemos a essa região. Se nós pertencemos a essa região, e aqui nós estamos falando desse contingente populacional e desse contingente eleitoral que permite eleger um deputado, na minha modesta interpretação, nós estamos falhando a partir do momento em que nós estamos elegendo parlamentares de outras regiões. E aqui não estou fazendo julgamento de mérito com relação à atuação dos outros parlamentares. Estou fazendo um julgamento que a nossa região tem condições. Seria uma matemática diferente se nós colocássemos para os telespectadores que nós não temos condições matematicamente de eleger um parlamentar. Bom, seria uma situação diferente. Nós teríamos que avançar em outras regiões, aumentam-se as dificuldades e seria um desafio muito maior. Bom, nós temos que partir do inicial que nós temos eleitores, nós temos um contingente que permite eleger um, quiçá até 2, o que nós não estamos utilizando é desta prerrogativa de apostar em pessoas da nossa região, uma sensação de pertencimento
e escolher das pessoas que estão se apresentando quem tem a melhor condição de nos representar, até pelo seu currículo. A candidatura a um cargo desta envergadura não é uma aventura, entende? Não é uma aventura. As pessoas terão que avaliar os candidatos que estão postos, todos têm suas qualificações, todos têm suas prerrogativas, mas as pessoas terão que avaliar e ver das pessoas que estão se apresentando ou colocando o seu nome à disposição, quem tem condições de fazer uma boa representação da região. Nós temos que entender que um deputado federal, neste momento, não é um deputado federal do partido A, B ou C, e sim é um deputado federal representando a nossa região. Isso significa para todas as siglas partidárias. É isso que eu gostaria de sublinhar para que não subentendam o que não foi dito aqui. Esse programa não tem um candidato específico da região, né? Nós queremos é ter um parlamentar, não importa de qual partido seja, né? Se possível o melhor preparado, mais bem preparado, enfim, mas uma coisa assim que está me chateando já há bastante tempo, que vai assim saturando. É aquela velha ladainha que após uma eleição aparece um prefeito daqui, um prefeito de lá, ou um vereador, ou um prefeito de Erechim mesmo, que pode ser o atual, ou outros, né, que vem com a mesma conversinha, respeitosamente, de sempre. Ou seja, a gente não conseguiu chegar, são empresários que vêm aqui e falam, são agricultores que vêm aqui e falam, são lideranças das mais diferentes entidades que vêm aqui e falam e choram. Vou ter que comprar uma caixa de lenços, eu acho, né, para poder consolar uns e outros, né, embora o lenço não seja a coisa mais indicada. Eu acho que é uma questão mesmo de cabeça, né, porque, como já foi dito, nós já tivemos períodos em que, olha, nós tivemos um deputado Odacir Klein, há pouco tempo, que era uma pessoa altamente identificada com Erechim, atuante, ministro, enfim, né, com obras, com realizações. Tivemos num mesmo período 2 parlamentares de 2 partidos, né? Quer dizer, será que não dá para ganhar de 1-0 e fazer um deputado? Hoje, nessa leitura política, nós já tivemos 2 no mesmo mandato e há 4 mandatos não temos mais ninguém, nós regredimos como região. Reitero que nós estamos perdendo oportunidades. Regiões muito menores que a nossa acreditaram e têm seus representantes. Se nós fizermos um exercício simples, e eu tenho dito isso muitas vezes, se nós pegarmos o mapa do Rio Grande do Sul, nós vamos verificar de olhos vendados quais são as regiões ou os municípios que têm representação federal. Por quê? Porque a facilidade de apresentar projetos, a facilidade de alocar recursos é imensamente superior à nossa. Enquanto eles pegam 10 milhões, 15 milhões, nós pegamos 1 milhão. Eu vou dar aqui um exemplo clássico, 2 exemplos clássicos que eu vivenciei. Eu tive muitas oportunidades nessa caminhada, agradeço a muitos prefeitos, eu trabalhei praticamente com todos os prefeitos, com o seu Eloy, com o doutor Antônio, com o prefeito Polis e com o prefeito Schmidt. E todos me deram muitas oportunidades no campo técnico. Então eu aprendi, a vida é uma caminhada e nós temos que aprender. Eu estive numa ocasião fazendo uma defesa dos microfones da bancada gaúcha. A bancada gaúcha tem 260 milhões de reais, nós temos 31 deputados federais e 3 senadores. Nós tínhamos aquele projeto hospital, nós fizemos um esforço sobrenatural, conseguimos elencar o nosso projeto como prioridade, tinha uma destinação de 14 milhões de reais, que era o pontapé inicial, era o passo inicial para a edificação do novo complexo da Fundação. Bom, nós fizemos essa defesa nos microfones para todos esses representantes, 31 mais 3, 34. Depois teve uma reunião de líderes, eles mudaram as regras do jogo, como era um ano eleitoral, destinaram 2 milhões para cada parlamentar. Nós tínhamos um total para a saúde de 68 milhões. Nós tínhamos 2 milhões para cada parlamentar. Pergunto, nós tínhamos uma voz nossa para fazer a defesa de que nós precisávamos
que era importante, que era relevante os 14 milhões de reais. Não, nós não tínhamos. Nós perdemos esse pleito justamente por não ter representação, por não ter voz. Eu estive numa ocasião, numa audiência com o ministro Ricardo Barros, na área da saúde, acompanhado de um parlamentar, no qual nós apresentamos um projeto de 3,5 milhões de reais para edificação ou para revitalização do pronto-socorro. O ministro, o assessor do ministro, o parlamentar e o Jackson. Apresentamos a proposta, o ministro era muito objetivo, fiz as considerações, ele só colocou a mão no parlamentar e disse: parlamentar, é uma demanda sua? Deputado, é uma demanda sua? O deputado não era da região, estava nos auxiliando, fez as considerações, não, é uma demanda importante, é uma demanda relevante, é um hospital de abrangência. Deputado, é uma demanda sua? Não conseguiu dizer. Como nós não tivemos a resposta clara e objetiva, nós não conseguimos o recurso. O que faltou? Faltou um deputado da nossa região para dizer: ministro, é uma demanda nossa, da nossa região. Estava liberado 3,5 milhões de reais. Faltou o quê? Faltou a voz, a vez e o voto. Como nós não temos a voz, a vez e o voto, obviamente, e aqui eu respeito, obviamente que o parlamentar que nos acompanhou não ia perder 3,5 milhões da cota dele numa região que não era dele. Talvez, se fosse aqui 500 mil reais, 700 mil reais, teria dito, é uma demanda. Então, em Brasília, as coisas acontecem nesta metodologia. Tem que ter a representação, tem que ter a voz, tem que ter o voto. Nós não vamos ter direito na bancada gaúcha, nessa distribuição, neste rateio, se não houver um parlamentar da nossa região. Porque eles se reúnem em 31 e, obviamente, vamos lá, BR-116. Vamos fazer um comparativo BR-116 e BR Transbrasiliana. BR-116 foi adotada por 1 ou 2 parlamentares. Tem frente parlamentar pró-BR-116. Está chegando a qual? A conclusão. Por quê? Recursos da bancada gaúcha. Vamos à nossa Transbrasiliana. Continua em debate, porque quem é que vai levantar a voz na bancada gaúcha para comprometer 10 milhões, 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões para a nossa região? Quem? Refaço a pergunta, quem vai levantar a voz na bancada gaúcha, pleiteando, tentando alocar 30 milhões para a nossa região? Mas se um parlamentar não foi capaz de dizer, olha, o hospital, o pronto-socorro, precisa de 3 milhões e meio, é uma demanda minha, sim. Né? E eu me lembro bem que foi prometido, foi dito que seria construído um pronto-socorro novo. E essas questões que eu trago aqui, hoje são questões que eu vivenciei acompanhando parlamentares e ministros em Brasília. Felizmente eu tive essa oportunidade. Então você começa a perceber como se dá o jogo político. Então, para nós avançarmos em demandas regionais, nós teremos que ter um representante. Senão nós vamos ficar, obviamente, com a cota minoritária dos recursos. Então nós conseguimos lá, na bancada gaúcha, 1 milhão de reais, entende? Nós conseguimos lá 5 milhões de reais agora para tá alocado, ainda não foi destinado, está alocado para a Transbrasiliana, mas não são recursos, digamos assim, expressivos, volumosos, de acordo com a nossa região, com a importância da nossa região. Isso só vai mudar, independente de quem for o parlamentar eleito, só vai mudar com uma representação federal. Será a região antes e depois. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Se nós conseguirmos, neste ano, um ano decisivo, eleger um parlamentar, podemos fazer um divisor de águas, antes e depois. Porque as facilidades, a aproximação, o encurtamento de distâncias, isso não tem comparação com regiões que têm parlamentares. O modelo do voto distrital não resolveria, em boa parte, isso? Eu acredito que sim. Que seria uma grande solução para a nossa situação, porque nós não podemos tirar também desse contexto hoje. E aqui, do total dos votos do Estado, a nossa região tem 2,18. Então, se nós pegarmos o Estado do Rio Grande do Sul, 100% dos eleitores, nós temos 2,18. É um percentual baixo. O que poderia facilitar o voto distrital? Porque a nossa região acaba ganhando uma envergadura maior, porque acaba se autoprotegendo, vamos dizer assim.
Bom, da nossa região terá que sair um parlamentar. Se nós pegarmos, por exemplo, a Munor, uma região vizinha, que tem também uma interligação com a nossa, tem 103 mil eleitores, 1,24 no percentual do 100% do estado. Veja que também é um percentual baixo. Se nós pegarmos Anzop, a da produção, tem 228 mil eleitores, tem alguns municípios grandes, né? Como Palmeiras das Missões, como Frederico Westphalen, tem 2,7 do total de eleitores do estado. Então, se nós pegarmos as 3 regiões, nós chegamos aí a 516 mil eleitores. Só que a nossa região, vamos falar dos 32 municípios, que é onde nós estamos focados, onde nós temos as nossas relações, né? Nós temos 184 e nós temos condições de eleger 1 ou 2 parlamentares. Acho que eu particularmente estou fazendo um papel de idiota aí na imprensa já faz anos, aí, ficando defendendo essa ideia aí. Acho que eu vou fazer o seguinte, vou confessar uma coisa aqui. Quanto à BR-480, em 1978, eu escrevi um artigo, o título era mais ou menos o seguinte, Comitiva de empresários e políticos do Alto Uruguai e Oeste Catarinense vai a Brasília em busca da 480. Isso em 1978. Mais tarde, anos mais tarde, a BR começou e tal, né? Acho que o lado catarinense ela foi feito antes, enfim, e cada governador foi fazendo sua parte e ficou aquele espaço entre Barão de Cotegipe e São Valentim em aberto. E olha, e não saía, e não saía, e não saía. E eu escrevi um artigo, que eu espero, não quero que façam isso, mas eu escrevi, estava tão irritado na época, eu dizia, olha, não votem em nenhum parlamentar que vir na região e prometer que vai fazer a 480. O primeiro que disser que a prioridade dele é 480, tu já pega esse número e descarta. Então eu escrevi todo um artigo assim que eu fui desenvolvendo, né, no sentido assim de que quem aparecer falando em 480 tu pode tirar fora porque não vai sair. Pois coincidentemente ou não, né, a eleição correu, a governadora Ieda Cruz se elegeu sem colocar os pés nunca lá, fez a 480. Obviamente que não foi pelo artigo que eu fiz, porque ela nunca deve ter tomado conhecimento, né? Mas me dá vontade de começar a falar, olha, quem disser, olha, vamos eleger um deputado aqui, começar a dizer não, votem num lá de Bagé, de Porto Alegre, aí, de outros, né, que trazem de vez em quando aí alguma coisa. Mas enfim, o espírito não é esse, nós não vamos descer tanto. Hoje eu tenho feito alguns estudos até para tentar entender o porquê a nossa região não consegue avançar nesse pleito. Então a questão do contingente populacional, o percentual com o Estado eu já apresentei. Veja só, nós estamos perdendo, eu levantei os 31 deputados eleitos. Claro que eu não vou. Nós estamos perdendo para Soledade, que tem representante, Ronda Alta, que tem representante, Novo Hamburgo, que tem representante, Santa Cruz do Sul, Santo Cristo, Frederico Westphalen, Carazinho. Veja que eu estou falando municípios e regiões do porte... Eu diria algumas metrópoles. Do porte do nosso, né? Ulha Negra, São Borja, Veranópolis, Cruz Alta tem 2, pelo menos que nasceram lá, Palmeira das Missões, entende? Então veja que nós estamos perdendo, volto. Que eles têm que nós não temos? Exatamente, eu acho que eles têm é um poder de sensibilização, de conscientização, que nós não temos, ou que nós não estamos sendo exitosos no convencimento da população. Alguém dirá assim, não, mas aqui na região tem mais partidos do que lá. Eu acredito hoje assim, ó, o que nós temos? Se nós pegarmos aquela avaliação que eu fiz, entende, está aqui, ó, dos 31 deputados eleitos, e eu fiz o estudo município por município, 51.601 votos foram para parlamentares de fora. Então nós temos uma tradição, nós temos uma cultura. Talvez este seja o ano de nós rompermos este paradigma. Por quê?
Porque nós estamos colocando de público que matematicamente nós temos eleitores, nós estamos colocando de público que nós estamos perdendo oportunidades, nós estamos pegando parte muito pequena das emendas num comparativo ao total que está na alçada, que está na caneta do parlamentar, e nós estamos perdendo a oportunidade. Nós temos aqui, Amal, 32 municípios. Nós podemos levar pleitos aqui com a representação direto a Brasília. Hoje nós temos que fazer o quê? Nós temos que sensibilizar um parlamentar, porque muitos parlamentares têm proximidade com nós. Isso nós não podemos negar. Muitos parlamentares têm proximidade. Então nós temos que sensibilizar um parlamentar, nós temos que conseguir uma audiência e nós temos que ir a Brasília. Veja o quanto muda se nós tiver um representante daqui, que pode se reunir semanalmente com a AMAL, semanalmente com o CODER, semanalmente com o município, que é o município protagonista, que é o município de Erechim. Então a população tem que entender que as nossas escolhas, e nós nos incluímos nisso, as nossas escolhas têm levado a essas decisões que, em tese, estão prejudicando a nossa região, a partir do momento que nós não temos esse entendimento de eleger 1 ou 2 parlamentares. Muito bem, nós estamos conversando hoje aqui com Jackson Arpini, pré-candidato a deputado federal pelo PSDB do Alto Uruguai. Aqui, né? Não sei se o PSDB tem outro candidato aqui ou não? Não. Tá. Nós vamos fazer o nosso intervalo e depois nós vamos falar sobre apoiamentos. Quem é que está apoiando, se tem algum outro partido, porque os votos estão aí espalhados aí, e nem sempre também, vamos tirar um pouco a responsabilidade do prefeito A, B ou C, que às vezes até se empenha e não consegue, sabe-se lá por quê, mas que está na hora do time jogar, digamos assim, coletivamente, já passou da hora. Nós já voltamos. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Somos apaixonados por cuidar de pessoas. Acolher, oferecer conforto e dar atenção de forma humanizada é o nosso jeito de ser. Estamos a serviço da saúde e das vidas que cuidamos. Fazer todo mundo se sentir em casa é a nossa maior missão. Cada detalhe é pensado para oferecer o cuidado e o conforto que você merece. É por isso que o Hospital Unimed Erechim está de portas abertas para te atender. Nosso jeito de cuidar se faz presente em todos os ambientes do hospital. Aqui tem tudo o que você precisa para se recuperar e se sentir bem. A gente dá atenção à sua saúde enquanto você recebe todo o cuidado. Hospital Unimed, para você se sentir em casa. Muito bem, nós estamos de volta então em nome de Sicredi e Unimed, aqui recebendo prazerosamente hoje o pré-candidato do PSDB a deputado federal, Jackson Arpini. Bom, eu tinha anunciado antes sobre com quais apoios o senhor pode contar hoje, assim, certamente, imagino que do seu partido, enfim, quem mais? Hoje, como eu mencionei, nós fizemos uma construção coletiva. A decisão de concorrer não é uma decisão do Jackson, e sim uma decisão colegiada. Nós ouvimos o município, a região e o Estado. Então, perante os olhares do Estado, aqui na região do Alto Uruguai vai ter apenas um candidato a deputado federal pela social-democracia, pelo PSDB, e nós vamos contar então com o apoio do governo do Estado com relação a alguns pleitos, algumas demandas que nós estamos levando ao governo do Estado.
Mas isso são coisas que são obrigações do governo do estado com a nossa região. Eu vou usar uma expressão que o amigo acabou de mencionar aqui nas telas. O time tem que jogar coletivamente. Nós temos alguns apoios partidários, obviamente. Por exemplo, nós temos o prefeito de estação, que é da social-democracia, nós temos a vice-prefeita de Barão de Cotegipe e nós temos vereadores em alguns municípios aqui da nossa região. Do seu partido. Do PSDB. Mas é um partido na região tímido. Nós temos clareza disso. É um partido tímido em que pese ter na região muitas entregas do governo do estado. Então a nossa proposta na condição de pré-candidato é jogar coletivamente. Nós temos que estabelecer um diálogo com a sociedade naquilo que nós vínhamos conversando aqui no primeiro bloco. Com um diálogo no seguinte sentido, que nós precisamos ter essa conscientização que a região vai avançar a partir do momento que tiver este entendimento. E aqui trago outros exemplos. Quando a região se uniu para algumas causas, quando a região se uniu ou atuou de forma uníssona com algumas causas, nós somos exitosos. Nós tivemos uma situação pontual com relação ao Banco de Sangue, o Banco de Sangue estava fechando, houve toda uma força-tarefa, entende? No sentido de reerguer essa instituição. Isso passou por várias entidades, isso passou pela AMAL. Bom, fomos exitosos. Hoje nós temos aqui na cidade uma das melhores unidades hemoterápicas do estado do Rio Grande do Sul. Falo com muita tranquilidade e com muita propriedade a respeito disso. Quando nós começamos a dialogar do curso de medicina, muitas pessoas nos procuraram ou falaram: isto é um sonho, isto é uma utopia. Não tem a mínima possibilidade de a região ter um curso de medicina. Nós estamos hoje no 5º ano. O ano que vem nós vamos formar a primeira turma do curso de medicina e foi um trabalho construído coletivamente com a Prefeitura de Erechim, com 2 prefeituras parceiras por causa dos hospitais Getúlio Vargas e Nonoai, com a AMAL e com toda a sociedade. Quando eu falo sociedade, participação da CIE, CDL, das entidades, das forças vivas da sociedade. Nós tivemos agora recentemente o enfrentamento da Covid. A nossa região foi a região que teve um dos melhores indicadores do estado. Por quê? Porque nós agimos aqui, foi a primeira região a constituir um comitê regional, foi a primeira região que teve todas as ações integradas e articuladas e nós tivemos êxito. Hoje nós somos a região que tem a menor taxa de letalidade do estado do Rio Grande do Sul. Foi por acaso? Não, foi por uma ação conjunta. Nós tivemos a questão das paralelas. Nós tivemos a questão da Universidade Federal. Então nós temos várias demandas que quando nós nos fortalecemos como região, nós somos exitosos. Com a eleição de um parlamentar, isso só tende a crescer, só tende a avançar. Então nós vamos dialogar com toda a sociedade aqui, nesse sentido que nós temos que jogar coletivamente, que nós temos que ter este entendimento, volto a dizer, talvez pela terceira oportunidade, que nós estamos perdendo oportunidades, nós estamos perdendo espaços. Nós temos a questão da Transbrasiliana. Quanto tempo nós falamos na Transbrasiliana? Eu acho que, olha, seguramente há 4 décadas nós falamos da Transbrasiliana. Ela só vai chegar ao seu final se nós tivermos uma representação federal por aquilo que já dialogamos, por ter voz na bancada federal, na bancada gaúcha, por alocar recursos mais expressivos, por ter relação direta com o Ministério da Infraestrutura. Então o pleito vai avançar. Então assim, o Santa Terezinha é uma construção coletiva. Foi talvez o motivo que mais tenha me instigado a participar desse pleito. Porque nós soubemos assim, a importância desse hospital, nós soubemos a importância desse hospital no conjunto regional, nós estamos falando em saúde, e nós vivenciamos as dificuldades desta Casa de Saúde. Então, aqui também tem um viés muito importante com o parlamentar. 50% das emendas parlamentares obrigatoriamente tem que ser na área de saúde. Então, do total das emendas parlamentares, por força de lei, 50% tem que ser destinada para a saúde. Então, nós temos um espaço muito grande para crescer. Veja aqui que nós estamos falando em colocar 8 milhões, 10 milhões por ano na nossa rede de saúde. Não somente no Hospital de Erechim. O Hospital de Saúde de Erechim tem uma importância, mas tem o Hospital Filantrópico, tem os hospitais regionais. Então, nós temos que pensar que coletivamente, estou parafraseando o amigo, coletivamente nós podemos avançar. Nós temos que ter esta consciência, nós temos que ter esta maturidade política. E na minha concepção, o momento é agora. O senhor tem visitado, tem passado nos
municípios ou ainda vai esperar, digamos, a confirmação do seu nome, enfim? Não, nós já temos feito várias rodadas dos municípios, obviamente que com simpatizantes, com apoiadores, com pessoas do nosso círculo de amizade, até no primeiro momento para fazer aquela escuta, para tomar a decisão. Não foi hoje uma decisão fácil. Quem vem da área técnica tem uma dificuldade, às vezes, de adentrar no espaço político, porque o espaço político tem suas peculiaridades. Então, nós estamos visitando toda a região, no primeiro momento, ouvindo os simpatizantes, os filiados do partido, nós estamos conversando com apoiadores, nós estamos dialogando e apresentando algumas propostas. Claro que, a partir do momento da confirmação do nome, né, isso vai acontecer lá em maio, no final de maio, a partir das convenções. Então nós vamos intensificar já na condição de candidato. Nesse momento nós somos pré-candidatos. Pode pedir voto agora. Nem pode pedir voto, né? Eu, por força de legislação, tive que me afastar ou me exonerar da direção do Hospital Santa Terezinha, porque aquele cargo é um cargo de ordenação de despesa. Então a legislação preconiza que o ordenador de despesa tem que se afastar com 6 meses de antecedência, então nós tomamos esse cuidado e nesse momento são apenas conversas que nós estamos mantendo com o partido, fortalecendo a sigla, interagindo com os filiados, tendo esse poder de convencimento, de motivação, porque logo ali adiante nós vamos entrar em caráter definitivo no pleito de 2022. Essa região Nordeste tem algum candidato a deputado? Nós vamos ter na região de Frederico Westphalen, já mantive contato, um médico, se não me falha a memória, é um pneumologista, que vai concorrer a deputado federal também pelo PSDB. No mapa do Estado, nós tivemos uma reunião faz uns 15 dias para que a nossa região, Alto Uruguai e um pouco no entorno, nome como pré-candidato é o meu nome. Então nós vamos trabalhar de forma intensificada a nossa região. Partindo da matemática de Pitágoras, partindo do pressuposto, da inicial, que nós temos condições, já elegemos 2 parlamentares no mesmo mandato. Nós temos que mudar conceitos, nós temos que quebrar uma situação que vem se apresentando a cada ano, que é colocar votos em parlamentares de fora. E reitero hoje, diante das câmaras, não estamos aqui fazendo julgamento de mérito dos outros parlamentares. Estamos fazendo uma defesa veemente da nossa região. Nossa região tem condições, tem eleitores, é a questão de pertencimento. Temos inúmeras demandas que nós podemos avançar num curso muito rápido. Nós temos facilidade de fazer essa interlocução com a MAU. Há muito tempo eu já venho trabalhando, assessorando, mesmo que indiretamente a MAU, na questão do banco de sangue, na questão do hospital regional, na questão do enfrentamento da Covid. Na Transbrasiliana, eu estive em várias audiências em Brasília, junto com a Frente Parlamentar Pró-Transbrasiliana, que era o Corete daqui, o Corete da região de Passo Fundo. Então, são situações que nós temos o pacto tributário que nós temos que levar adiante. Não pode a grande maioria dos recursos ficarem em Brasília. Nós temos que fazer uma pauta municipalista. Esses recursos da contribuição dos impostos, nós temos que fazer com que eles retornem aos municípios. As coisas acontecem no município. O dia a dia acontece, nós temos uma inversão. Nós contribuímos, isso vai a Brasília e parte desse recurso volta para o município. E isso é uma discussão já na função do deputado federal. Isso é uma outra área de atuação do deputado federal. Nós temos que levar essa demanda adiante. Nós temos uma questão importante hoje, que está sendo fomentada, que é a questão do turismo. O turismo é geração de renda, entende? É uma questão que a nossa região pode trabalhar, já vem trabalhando, mas pode intensificar. Então nós temos a questão da saúde, nós temos a questão do turismo, nós temos a questão das ligações asfálticas. Nós somos a região do estado do Rio Grande do Sul que tem o maior número de municípios sem ligações asfálticas. Agora tem um compromisso do governador, do ex-governador Eduardo Leite, do atual governador Ranolfo, de concluir boa parte dessas ligações. Como que nós vamos pensar em prosperar? Como que nós vamos pensar em avançar, em segurar as pessoas no campo, em fazer desenvolvimento, em fazer turismo sem ligações asfálticas? Então nós temos que trabalhar também esse tema. Então tem inúmeros temas aqui da região que estão, de certa forma, na alçada de um parlamentar
de um parlamentar federal. A população, nossa região tem que ter esta compreensão. Mais uma vez, estamos perdendo oportunidades. Do ponto de vista turístico, digamos, rural até, especialmente, eu acho que nós temos o principal, que é a geografia. Mas tem muito morro, tem muito não sei o quê, e alguém me dizia que foi a Itália, né? Lá é exatamente assim, sobe, desce, vai, uma ruela e tal, só que tudo asfaltadinho, tudo, quer dizer, aí tu vai para um café, tu vai para um, sei lá, né, tu consegue, e nós temos isso, nós não somos um campo aberto, um deserto. Nós temos aqui a questão do lago das usinas, nós temos a questão das águas termais, nós temos a questão geográfica, nós temos inúmeros atrativos. Agora, claro, quando a gente se propõe a fazer turismo, tem que ter contrapartida. E a contrapartida é o quê? É ligações asfálticas, é internet, é uma boa hotelaria, é acolher as pessoas. Mas nós temos, digamos assim, nós temos um know-how que a gente pode colocar em funcionamento como um atrativo para a nossa região. Outra questão hoje que nós temos que trabalhar é a educação. Nós temos aqui no nosso território praticamente todos os cursos. Então nós temos condições de importar acadêmicos, não exportar. Porque se nós pegarmos a área da saúde, nós temos todos os cursos, nós temos 3 ou 4 universidades. Então nós temos que também trabalhar esse tema. Nós temos aqui uma universidade federal, nós temos uma comunitária, nós temos condições. Uma estadual? Uma estadual, exato. Nós temos uma federal, uma estadual, uma comunitária. Aqui no nosso território, nós temos praticamente, volto a dizer, todos os cursos da área da saúde. Nós temos um hospital com residência médica. Quando nós começamos o curso de medicina, era um sonho. Nós temos 7 residências médicas na nossa região. Entre elas, nós abrimos agora anestesiologia. Poucas casas de saúde têm essa residência. Nós temos aqui no nosso território. Nós temos possibilidades de partir para a 8ª, de partir para a 9ª. Então nós temos o desafio de construir um novo complexo, uma ala clínica no Hospital Santa Terezinha. Isso envolve recursos expressivos. Nós estamos falando aqui de 40, 50 milhões somente com um deputado federal. Porque nós buscamos, via colaboração dos deputados, nós buscamos 1 milhão, 2 milhões, nós estamos falando em 40 somente com um parlamentar da nossa região, sensação de pertencimento. Vamos eleger porque vai vir a contrapartida na saúde, na educação, no turismo, na infraestrutura. Então nós temos que trabalhar. Este é o diálogo que nós vamos levar para a sociedade num desafio. Alguns me falaram um desafio de Hércules, né? De convencer a população que nós temos condições e que nós vamos avançar com a eleição de um parlamentar. E esse Hércules já tentou várias vezes e não conseguiu. Essa semana um colega meu me disse: Jackson, o teu desafio é um desafio de Hércules. E eu até gravei porque me chamou a atenção a expressão. Realmente é um desafio de Hércules. Realmente é. Para cada um deles, dá para se dizer, digamos que venha se candidatar a deputado federal por Erechim ou pelo Alto Uruguai, né? Aí são vários Hércules aí, só que a gente está... Só que nós temos hoje que tentar. Porque se nós não tentarmos, a nossa região, volto a dizer, talvez tenha sido cansativo hoje, a nossa região perde. E nós estamos aceitando nesse jogo coletivo, nós estamos aceitando derrotas em cima de derrotas. Nós temos que fazer uma releitura da região, o que está acontecendo numa região que tem condições, tem eleitores, tem possibilidade, não elege um parlamentar. Jackson, muito obrigado pela entrevista, fique à vontade para mais 1 minuto e pouco. Hoje eu agradeço a oportunidade, né? Acho que é um desafio imenso, mas nós temos que tentar dar esse passo adiante como região. Claro que na condição de pré-candidato, as nossas intenções, obviamente, são trabalhar para a região. Nós não queremos eleger um deputado federal da social-democracia para dizer que de 2 fomos para 3. Nós queremos eleger um deputado federal da região, para trabalhar a região, trabalhar projetos da região, independente da sigla partidária. Por quê? Porque nós sabemos que as coisas acontecem. Nós precisamos ter de uma legenda. Nós precisamos ter uma legenda. A regra coloca isso, nós temos uma legenda, que é a social-democracia.
Nós estamos concorrendo pelo PSDB, mas a nossa proposição é ser um candidato federal da nossa região, envolvendo todos os nossos municípios, uma população de aproximadamente 240 mil habitantes, porque nós acreditamos que com esta campanha de sensibilização e conscientização, nós podemos ter êxito e quem ganha é a região. Muito obrigado pela oportunidade. O programa Painel quer deixar bem claro que não estamos imputando aqui a responsabilidade a qualquer prefeito pela não eleição de um deputado federal. Reconhecemos a dedicação de cada um deles, mas enfatizamos que talvez coletivamente, nos desfazendo um pouco partidariamente, coletivamente em prol da região, a gente possa fortalecer esse Hércules, né? Que não temos um candidato específico e também reconhecemos de outra sorte a soberania e a responsabilidade que o voto é facultativo. Quer dizer, cabe a cada pessoa também fazer a sua análise. E as entidades de classe que estão aí, que também coloquem a mão na consciência, abram mão de algumas, né, e pensem na região do Alto Uruguai, porque somando, dividindo, multiplicando, no final das contas, independentemente de quem vir a ser o nome, uma vez eleito deputado federal, talvez a região Alto Uruguai possa virar uma página aí de 40 anos quase e começar uma nova vida. Uma boa noite a todos e até a próxima. E se o melhor para você também for melhor para todos? Existe alternativa. Escolhendo o Sicredi, você une as suas necessidades financeiras com o desenvolvimento da sociedade, porque reinvestimos os recursos na sua região. Somos a alternativa que oferece soluções financeiras ideais, taxas justas e atendimento próximo, humano e digital. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Todos têm um motivo para ter Unimed. Para curtir a vida, eu preciso cuidar bem de mim. Por isso eu escolhi a Unimed. É qualidade de vida que você busca? Nos 50 anos da Unimed Erechim, você contrata um plano de saúde com 50% de desconto nas 5 primeiras mensalidades. Planos empresariais e familiares com abrangência regional sem taxa de inscrição. Unimed Erechim. Cuidar de você, esse é o plano.